Elane Bate está chegando para conversar mais uma vez com a gente sobre esse assunto. Elane, vou repetir aqui meu bom dia, porque nos falamos bem cedinho aqui no Novo Dia. Então vamos lá, apresentar para quem está nos acompanhando o que mudou no texto agora na Câmara dos Deputados, o que a gente pode esperar das contas públicas, como eu falava há pouco, já olhando para 2024. Exatamente. Você vê que é uma discussão, né? A Larissa acabou de falar, tem tudo a ver com a discussão do novo marco fiscal. O governo tem que dar uma de equilibrista, porque aumenta a gasta aqui, você tem que tirar de algum lugar. Não tem mágica, né? Você aumenta de um lugar, tira do outro. Tem que fechar a conta. Então, a gente vai repetir aqui algumas coisas que falamos mais cedo aqui no jornal, mas que são importantes só para a gente fixar. Vão sair, continuam fora do limite. Então, em relação ao texto do Senado, isso aqui manteve o Fundeb, né? Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Permanecem fora do limite de gastos. Agora, entrou no limite ciência, os gastos com ciência e tecnologia. Mas a grande discussão que eu diria hoje seria em relação à inflação. A gente fez um outro telão aqui para mostrar a mudança que o governo queria e a mudança que acabou acontecendo. O governo queria que a inflação usada para corrigir as despesas do novo marco fiscal fosse de janeiro a dezembro. Por quê? A Câmara de julho a junho. A gente vê aqui nos números por quê, né? De janeiro a dezembro a inflação aqui é quase 5 e de julho a junho mais perto de 3. Essa diferença aqui significa 40 bi a mais ou a menos no orçamento. O governo perdeu. Então, a Câmara manteve a correção de julho a junho. Até por uma questão, Carol, porque para você fazer a correção de janeiro a dezembro, você teria que usar a projeção de inflação de julho a dezembro. Então, que projeção a gente usaria? Né? Como é que seria feita essa projeção? E isso iria ficar fixo nas regras do novo marco fiscal. Você deixa aí uma abertura, enfim, para, digamos, numa má intenção, manipular esse índice de inflação para você conseguir aumentar a despesa também. Então, de uma certa maneira, foi correta essa decisão, segundo eu conversei com economistas ontem. Eles concordaram. Aliás, o mercado reagiu muito bem, a Bolsa subiu 1,5% ontem. Ontem já na expectativa para a votação. Né? Para a votação. Então, assim, houve uma reação muito positiva. Agora, tudo isso aqui, a nova regra fiscal, é para quê? Para a gente atingir metas fiscais, metas para a gente equilibrar o nosso orçamento. A gente tem uma meta fiscal para esse ano de fechar no negativo ainda. A gente está no vermelho, fechar no vermelho em 0,5% do PIB, 0,5% a 1%. O ministro Fernando Haddad disse que era meio no início do ano, agora falou que não, que é 1%. Isso aí significa mais ou menos 100 bi de déficit, de contas no vermelho, no negativo. Mas olha só, Carol, o próprio Ministério do Planejamento está estimando 140 bi de contas no vermelho. Quer dizer, 40 bi a mais. Não bate isso aqui. E no primeiro ano do novo marco fiscal, que é 2024, isso aí acaba dificultando ainda mais as contas, né, do ano que vem. A projeção do ano que vem é zerar esse orçamento no vermelho, é fechar receitas, pelo menos receitas e despesas empatadas, ou no máximo uma bandinha para baixo, um chorinho para baixo de 0,25% do PIB, que dá aí mais ou menos 25 bi de reais. Mas o mercado aí projeta entre 110 e 170 bi de déficit. E projeta também déficit para 2025, que deveria ser o orçamento fechar no azul em 1% do PIB. A gente fecharia no vermelho. O que é muito ruim, porque assim, se estrear o novo marco fiscal com metas, né? Você deveria dar credibilidade para essas metas estabelecidas e não se conseguir chegar nessas metas. Isso aí é muito ruim, é um sinal muito ruim. Mas a gente vê que o governo está tentando tirar daqui, dali, o Ministério da Fazenda, inclusive hoje vai ter a votação do CARF no Senado, que é muito importante, passando o voto de qualidade do governo no CARF, significa 40 bi a mais nos cofres do governo, né? Então vai tentando tirar do offshore, dos fundos exclusivos, né? Tentando equilibrar os gastos. Agora, Carol, por que isso importa para a nossa vida, sabe? A gente fala do orçamento do governo, né?
A nossa vida está completamente, é diretamente impactada com isso, porque equilibrar o orçamento, colocar as nossas contas no azul, significa dar mais credibilidade para o país. Mais credibilidade para o país, você atrai mais investimentos, isso significa mais produção. Produzindo mais, a gente contrata mais. Outra coisa, credibilidade também significa espaço mais pavimentado por uma queda da taxa básica de juros, que significa também queda nas taxas de financiamento. Então, tudo isso aí, o orçamento do governo tem a ver com o nosso orçamento, dentro de casa. Então, é um assunto extremamente importante não é só governo, é para nós individualmente. É isso. Lembrando que também, falando de governo, Elaine, muitos programas anunciados pelo governo federal estão pautados nessas finanças desses programas, enfim, das propostas nesse momento levadas ao Congresso. Elaine Baixo destacou aqui a expectativa que tinha ontem no mercado financeiro com relação a essa votação do marco fiscal na Câmara dos Deputados. Havia ali uma certa apreensão. Como é que foi essa reação dos números, principalmente quando olhamos para dólar? Então, o dólar, Carol, ele fechou ontem em queda de 0,84%, cotado aí a R$ 4,93. Essa perspectiva de votação do novo marco fiscal trouxe mais otimismo para os negócios. Outro motivo que ajudou o real a se valorizar foi a alta do preço das commodities importantes para o Brasil, commodities que o Brasil exporta, como, por exemplo, minério de ferro. Se a gente tem um preço melhor na exportação dos nossos produtos, isso significa mais entrada de dólares aqui, e essa expectativa ajudou a cotação a cair. E nesta terça-feira também teve uma pequena queda aí dos juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano, que na segunda-feira, principalmente os de 10 e 30 anos, que na segunda-feira chegaram a ser negociados nas maiores taxas em 15 anos. Isso aí acaba tirando dinheiro daqui e levando para lá. Mas, enfim, houve uma queda e aí, principalmente, estimulada aí pela essa expectativa positiva. Nosso cenário interno, né? Destravou o marco fiscal no Congresso, né? Ultimamente o dólar muito influenciado pelo cenário externo. Agora, com relação à votação do marco fiscal, a gente vê aqui os impactos no nosso mercado. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço.